Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma sessão. Peço ao bom Deus que esteja presente até o término. Vou convocar o vereador Bruno Pinheiro para assumir a primeira secretaria. Peço ao primeiro secretário que faça a presença dos senhores vereadores. Estão presentes os vereadores Roger Gomes, Roma Carte, Abraão Nascimento Damião Gil, Chico Pérez e meu amigo Quilinho, além do presidente e eu. Havendo um número suficiente, declaro a sessão aberta e não havendo expediente para a noite de hoje, já de mão vou franquear a palavra os senhores vereadores. Está franqueada a palavra os senhores vereadores. Quero também agradecer a presença da esposa do vereador Chico Pérez, Denise. Obrigado pela presença, é uma honra tê-la aqui no nosso convívio. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Chico Pérez. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, senhoras e senhores que nos assistem nessa noite, senhoras e senhores que nos assistem pela internet, e especialmente minha esposa Denise, que está aqui presente, nos acompanhando nessa noite, nessa sessão legislativa. E hoje é dia do psicólogo, e a minha esposa Denise é psicóloga, então quero parabenizar todos os psicólogos, e especialmente a minha esposa, que é psicóloga. Hoje também é dia do corretor de imóveis, os corretores de imóveis. Também quero parabenizar os corretores de imóveis por essa data tão importante. Mas, senhor presidente, essa semana foi uma semana um pouco difícil para todos nós saquaremenses, porque nossa comunidade perde duas pessoas importantes. E eu trouxe aqui duas moções de pesar, que eu vou encaminhar a Vossa Excelência. Uma pelo passamento do meu amigo pessoal, Erilo Prado Cabral, que nós chamamos de Liro, lá de Sampaio Correia. O Erilo foi um amigo, é um amigo meu, mas fez passamento, mas sempre nos ajudou muito, sempre foi uma pessoa extremamente prestativa para a sua comunidade, para os saquaremenses, e nessa semana ele teve um infarto fulminante, não chegou nem ao hospital com vida, e deixou a família completamente desnorteada, e todos nós, que recebemos de súbito uma notícia dessa tão trágica para a comunidade de Sampaio Correia. E eu fiz aqui uma moção de pesar, pedindo para entregar a Zilmeia, que é a esposa dele, Pinheiro da Silva Cabral, extensivo aos familiares, e lamentar esse episódio com a morte de um amigo tão dileto. E também trouxe uma moção de pesar
pelo falecimento de Nádia Maria da Silveira Gomes, que é a esposa do nosso amigo e servidor desta casa, Américo Gomes, e mãe do Bruno, também, que trabalha com a gente aqui. E a dona Nádia era uma pessoa muito especial para a família Silveira Gomes, uma pessoa muito tranquila, era professora do nosso município, concursada, e, por último, estava sendo coordenadora na escola Teófilo Dávila, em Porto da Roça. Então, também é uma pessoa aqui que a gente tem que lembrar por tudo que ela significou para a família dela e para os saquaremenses, para os alunos dela. Ela também morreu ontem, também, acho que me parece com um infarto trágico, deixando os saquaremenses todos consternados. A família da Nádia, a família Silveira, Campos da Silveira e também Gomes, ela era irmã do Carlos Campos da Silveira, nosso prefeito Carlos Campos. Então, a gente tinha muito convívio com a família deles e com ela, sempre uma pessoa muito especial para quem a conheceu. E eu, mexendo nos meus escritos lá, eu tenho uma passagem que eu recebi que diz o seguinte: a partida. Imagine que você está à beira do mar e vê um navio partindo. Você fica olhando enquanto ele vai se afastando, cada vez mais longe, até que finalmente desaparece no horizonte e você diz: pronto, ele se foi. Foi onde? Foi a um lugar que sua vista não alcança, só isso. Ele continua tão grande, tão bonito e tão importante como era quando estava perto de você. E naquele exato momento em que você está dizendo, ele se foi, há outros olhos vendo-o aproximar-se, outras vozes exclamando com júbilo, ele está chegando, é a chegada. Então, da mesma forma que parte alguém para onde a gente espera que seja para perto de Deus, ou para um lugar que é o paraíso, ou para um lugar que se vive numa outra esfera, é como a gente visse um navio partindo e a gente fica com saudade e os nossos olhos perdem de vista o navio. Mas nós sabemos que existe um navio depois dos nossos olhos e ele vai em direção a um outro porto e lá nesse outro porto existem pessoas esperando o navio chegar. Com júbilo, é a chegada. Então, nós acreditamos em uma outra vida depois da morte, nós acreditamos que a alma, o espírito permanece para sempre, e quando nós ontem enterramos o corpo da Nádia e do Erilo, nós enterramos só um corpo. A história deles permanece, o espírito deles permanece, trazendo, de alguma forma, alento às famílias, né? Eu ouvi ontem uma pregação de um pastor, que é o pastor dela lá no velório, ele dizia exatamente isso, e o corpo estava ali. Mas o espírito dela, a alma dela, vive para sempre. A saudade, sim, nos baterá sempre, mas um dia, quem sabe, estaremos todos juntos na casa do Pai, né? E buscaremos, de alguma forma, estarmos juntos de novo para que possamos continuar essa vida, né? E também a gente vê que muitas pessoas dando importância a coisa nenhuma, quando nós sabemos que a morte chegará para todos nós e que a vida, né, é isso, é uma passagem por essa terra e que nós devemos buscarmos aqui sempre fazer o de melhor para que não nos arrependamos daquilo que a gente faz. Então, eram essas minhas palavras hoje, de pesar pelo passamento de duas pessoas da nossa família, da família saquaremense, o Erilo e a Nádia, e dizer que, agradecer a presença de novo da minha esposa aqui, das pessoas que estão aqui hoje, e eram essas as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite. Está franqueada a palavra, senhores vereadores.
Continua franqueada a palavra. Pela ordem, o vereador Bruno Pinheiro. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes. Antes, quero saudar a esposa aqui do vereador e meu amigo e irmão Chico Pérez, a dona Denise, pela presença. Visite-nos mais vezes. Senhor presidente, vim somente para falar de um acontecido aqui na prefeitura, especificamente no Banco do Brasil. Na madrugada de sábado, para quem não sabe, de sábado para domingo, houve uma tentativa de roubo ou de furto do caixa 24 horas aqui, localizado aqui do Banco do Brasil, na prefeitura. Eu queria apenas, mais ou menos eu vou dizer o que foi, resumidamente. Houve empreitada criminosa, tentaram invadir, prenderam o segurança ali, não deixaram que saísse durante 3 horas, mas, graças a Deus, a Polícia Militar aqui de Saquarema mostrou a sua força e a sua competência. Perceberam a atuação dos roubadores e chamaram mais gente, fizeram o cerco e prenderam os bandidos. Eu pedi, eu acho que não houve tempo, mas de qualquer jeito, de qualquer forma, eu quero deixar aqui. Eu sei que é o ofício desses PMs, desses policiais militares, mas hoje, quando está se falando tanto de uma aprovação da PEC 300, a qual os deixa pelo menos com um teto digno de trabalho, que eles são merecedores, porque não é fácil subir morro com apenas 2, 3 balas de 38, enquanto os bandidos estão lá com a R15. Então, eu quero aqui, apesar de eu ter pedido uma moção de aplausos, dizer o nome dos policiais militares, porque estão de parabéns. É o 3º Sargento Costa, 3º Sargento Leonardo, 3º Sargento Anito, Cabo Consenza, Soldado Teixeira. Foram esses que prenderam os bandidos e a eles merecem nossos aplausos. Era somente isso. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Antes, porém, também fica aqui os meus sentimentos com relação à dona Nádia, a esposa do seu Américo. Muito obrigado. Até a semana que vem. Até quinta-feira. Muito obrigado. Está franqueada a palavra, senhores vereadores. Com a palavra o vereador Mateus da Colônia. Boa noite, plateia, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Primeiramente, pedir desculpa a vocês que eu tive ausente aqui há 3 sessões, mas foi por motivo de doença. Peguei uma pneumoniazinha aí, mas já foi embora já, graças a Deus. Fiquei 22 dias hoje
saí de casa ontem, que eu comecei a sair de casa, então peço desculpa e estamos aí para trabalhar. Voltei para trabalhar de novo junto com meus companheiros aqui na Câmara. O vereador Bruno falou muito bem da PM Saquarema, que a gente fica vendo esses assaltos de banco, nesses caixas eletrônicos aí, por aí afora na televisão, Nordeste, a gente vê, e não vê muita ação. E a PM aqui em Saquarema tem trabalhado muito, né? Há uns meses atrás aí teve uma apreensão de droga muito grande aqui na Vila Tur. Eu acho que não sei se é Sargento, o Leonardo também estava presente. Então, em si, eu acho que nossa segurança está se comportando muito bem. E eu também tenho que agradecer também à PM o apoio que eles vêm dado na parte de fiscalização da Lagoa. Semana passada a gente trabalhou aí com eles, teve uma apreensão boa de rede. Na sessão passada, há 3 sessões atrás, eu falei um pouco sobre a fiscalização da pesca, e teve uma atuação e foi apreendido rede na Lagoa de Saquarema que a gente nunca tinha visto aqui, né? Troia com 300 metros de comprimento, né? Pesca predatória mesmo, né? E a gente, até o jornal fotografou, né? Foi lá o Saquá. Então, eu queria agradecer a PM, a Polícia Civil também. Hoje nós estamos aí com o delegado novo, tive o prazer de conhecer, uma pessoa muito boa, me tratou muito bem lá na delegacia, deixou a delegacia à disposição da gente também quando precisar. E também eu queria falar de uma coisa, o Chico falou de algumas percas aí na nossa cidade, né, de companheiros e companheiras, né, e eu também lá no meu bairro, lá também nós tivemos uma perca também da esposa do César hoje, filho de seu Juca Pescador, né, que faleceu hoje também, seu Jorge Conde também, que mora na minha rua também. Então, foi uma semana de tristeza para a gente. Mas eu também, nesse assunto, hoje eu queria puxar de um assunto, sai outro. Eu acho que nós, vereadores, temos que trabalhar numa opção eu acho que está na hora de a gente trabalhar para ter uma construção de um novo cemitério em Saquarema. Né, nós temos o 3º distrito lá com o cemitério de Sampaio Corrêa, mas hoje no cemitério de Saquarema hoje é muita dificuldade para enterrar um corpo, então tem que levar para Sampaio. Vai chegar uma hora que Sampaio também vai superlotar, porque não vai aguentar. Então, eu acho que nós, vereadores, junto com a prefeita, temos que trabalhar e começar a pensar, porque não tem como escapulir. A morada final é no... Não, uma parte, vereador? Sim, vereador. Quero agradecer a Vossa Excelência pela parte. Vossa Excelência tocou num assunto que é muito importante, mas a gente não vê os administradores do município se preocupando com a questão do cemitério, né? Mas urge a questão de fazermos um cemitério novo em nossa cidade, porque o da Trás da Igreja está completamente tomado. E o de Sampaio Corrêa, certamente, vai estar dentro de pouco tempo. E tem que se buscar uma fórmula de fazer um cemitério que possa fazer um cemitério daquele tipo Jardim da Saudade, que é um cemitério que não choca muito, né, quando você chega para ver, de gramado, com as sepulturas embaixo da terra, buscar essa solução. E uma outra questão foi a Capela Velório. Também a nossa Capela Velório já está completamente ultrapassada, né, o espaço, né? Quando eu ainda era procurador-geral, o município desapropriou uma área, perto da igreja, na subida da igreja, uma casa, já pagou por isso, já desapropriou e pagou, tem emissão de posse, para fazer ali, na subida da igreja, uma nova Capela Velório. Agora, essa Capela Velório servirá, sim, para o enterramento aqui no 1º distrito. Mas teria que, assim que fizer um novo cemitério, vai ter que ser feita uma nova Capela Velório, perto desse novo cemitério, que efetivamente é necessário e que nós temos que buscar essa solução urgente, porque cada vez mais está mais difícil, né? E as pessoas morrem, não tem jeito. Não tem jeito. Obrigado pela parte, vereador. Morada final, né? Tem muita gente se preocupando com muitos terrenos, que é 20, 30 terrenos, mas no final, quando morre uma pessoa, vai para um pedacinho de 2 por 50, não tem lugar para morar, para chegar. E hoje eu estou dizendo que foi uma dificuldade as pessoas para conseguir algum lugar, né? Mas conseguimos, mas eu acho que está na hora de nós vereadores, junto com a prefeita, trabalhar esse espaço, porque a população cresceu. Antigamente era
30 mil, hoje nós estamos beirando 80 para 100 mil a população de Saquarema, e daqui para frente a tendência é crescer. Né, e queria também falar do nosso Anderson, deixar que ele ficou com o secretário de obra, com a planta lá do projeto do entreposto de pesca, né, se ele pudesse deixar abertamente, né, ele deve estar nos assistindo, se ele pudesse agilizar para a gente, que tem essa viagem nossa para Brasília, a gente vai levar o projeto para ver se a gente consegue fazer definitivamente o nosso entreposto de pesca, que o pescador tenha a área dele para trabalhar, vender o peixe, né, e se tornar também um ponto turístico, porque se você faz um entreposto de pesca, você faz um deck, porque as pessoas que vão final de tarde vai se tornar também um atrativo turismo, e também nesse deck pode ser criado o esporte recreio na lagoa, passeio de barco, igual tem em Real, isso é tudo geração de renda e emprego. Então, eu deixo aqui para o nosso secretário pudesse dar uma resposta para o vereador aqui, nós, vereadores, que estamos aqui trabalhando. Eu mais agradecer a Deus, Nossa Senhora de Nazaré, pela minha recuperação, e que continue nos abençoando a todos aqui nessa cidade. O dia dela está chegando aí, da padroeira do nosso município, né? Eu sei que tem alguns evangélicos, mas Deus é um só. Tem um ditado: quer que o pai atenda, peça a mãe. Boa noite. Está franqueada a palavra, senhores vereadores. Está franqueada a palavra, senhores vereadores. Não havendo vereador que queira fazer o uso da palavra, vou encerrar a sessão e convidá-lo para a próxima quinta-feira. Está encerrada a sessão.